Eu me chamo Igor e estou aqui para deixar mais esta palavra para a Igreja do Mashiach. Bem, meus irmãos, neste vídeo nós iremos tratar acerca do tema As Portas da Justiça. Eu peço desde antemão que você abra comigo Apocalipse, capítulo 4, versículo 1. Depois destas coisas, olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu. Apóstolo João e Alhana, prestes a ser arrebatado em espírito como símbolo do arrebatamento. Depois das 7 eras da igreja, Apocalipse 2 e Apocalipse 3. Irmão Igor, que porta aberta no céu é esta? As portas da justiça, meus irmãos. Onde é que nós encontramos isso dentro da Escritura? Salmo 118, versículo 19. Diz o seguinte: abri-me as portas da justiça, portas da justiça. Entrarei por elas e louvarei a Yahweh. Este capítulo, este Salmo 118, ele fala do arrebatamento. Ele é uma profecia do arrebatamento. Ele está em sincronia com Apocalipse capítulo 4. Ele está em sincronia também com Isaías capítulo 26, o capítulo do primeiro arrebatamento. É tanto que no verso 20 vai falar o seguinte: esta é a porta do Criador, de Yahweh, pela qual os justos entrarão. Repete o termo porta. Que portas são essas? As portas da justiça. Mas como é que você prova que este Salmo aqui, 118, ele fala acerca do arrebatamento? É só você voltar comigo, a partir do verso 14. Yahweh é a minha força e o meu cântico. Como assim cântico, irmão? Aqui é uma profecia. Está se referindo ao cântico novo que estará na boca dos vencedores de Apocalipse capítulo 14. Dos vencedores de Apocalipse capítulo 5. É uma profecia acerca do cântico novo. Porque Ele me salvou. Porque Ele me salvou. Porque aqueles que forem arrebatados no primeiro arrebatamento, que forem salvos da tribulação, a palavra vai falar que estará na boca deles o cântico novo. É por isso que eles estão cantando aqui, porque eles foram salvos, eles foram tomados, eles foram arrebatados. Eles não experimentaram o momento de tribulação, a última semana profética. É tanto que no verso 15 vai dizer: nas tendas dos justos, a voz de júbilo e de salvação. Tendas remete à festa dos tabernáculos, símbolo do arrebatamento, símbolo do momento em que nós iremos para Yahweh Shalom celestial. Agora, quando fala aqui no final do versículo, a destra de Yahweh faz proezas. Mãe, quem é a destra de Yahweh? Yahusha. Tudo que Yahweh faz, ele faz por meio de seu filho, por meio de Yahusha. Yahusha é o braço de Yahweh. Então, sempre que a Escritura fala do braço de Yahweh, está se referindo a Yahusha. E geralmente, quando fala do braço de Yahweh, Yahusha, ela se refere ao arrebatamento. Como é que você prova isso, irmão Igor? No versículo 17, não morrerei, mas viverei. Mostra que um grupo de vencedores não passará por uma prova de morte, mas será tomado, será tirado, assim como um filho varão de Apocalipse capítulo 12. E o dragão parou diante da mulher que estava para dar à luz, e deu à luz um filho varão que há de reger
todas as nações, e o seu filho, a criança, foi tomada e foi direto para o trono. Onde mais, mãe? A questão aí das portas da justiça. Apocalipse, meus irmãos, capítulo 3, versículo 8. Diz o seguinte: eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta. Aí você faz o paralelo lá com Apocalipse 4 primeiro, fala também da porta aberta. Que porta aberta é essa? Que vai estar aberta no tempo do fim, que a palavra da verdade vai brotar, irmão? As portas da justiça. Aguenta lá que nós vamos voltar para esse Apocalipse 3:8 mais na frente desse estudo, em momento oportuno. Eu quero apenas que você se ligue no momento em que existem portas. Portas chamadas portas da justiça, em que aqueles que entrarem por ela serão salvos. Aonde mais, mãe? Isaías. Isaías, capítulo 26, versículo 2. Diz o seguinte: abri as portas, para que entre nela a nação justa, que observa a verdade. As mesmas portas. Abri as portas, para que entre nela a nação justa, a nação que cumpriu a justiça, a nação que cumpriu o evangelho da justiça. Mas como cumpriu a justiça? Observando a palavra da verdade, que gera as primícias. Tiago 1,18. Irmã, e onde é que está essa porta? Quem consegue atravessar essa porta? Espera lá que eu vou mostrar para os irmãos. Aguenta aí. Espero que os irmãos estejam bem exercitados na justiça, porque agora o caldo vai engrossar. Nós vamos agora mostrar doutrinas bem sólidas para os irmãos. E há muito tempo que nós esperávamos este momento. Onde é que está a porta aqui, ó? A porta, no hebraico, ela é representada pela letra Dalet. Dalet, que vale 4 no alfabeto hebraico. Onde é que está a porta aqui, ó? Dentro da palavra Yalda. Na sua Bíblia está traduzida por Judá. Mas a gente sabe que no hebraico, o termo correto é Yalda. Olha a porta aqui dentro de Yalda. Yalda. Yalda é formado por 5 letrinhas. O Yod, o Rei, o Vav, o Dalet e o Rei. Observe que as 3 primeiras letrinhas é o nome do Criador. Yod, Rei, Vav, Yal. No hebraico pictográfico, como está aqui, cada letra do alfabeto hebraico ela tem um símbolo, ela tem um significado intrínseco. E eu coloquei aqui já no alfabeto hebraico para explorar estes símbolos, para que os irmãos possam compreender as profecias de forma melhor. Preste atenção que o Yod ele é semelhante a uma mão, ele significa uma mão no hebraico pictográfico. Logo depois de Yod nós temos o Rei. O Rei é este homem com as mãos levantadas, que significa contemple, veja. Por isso que ele está com as mãos levantadas, contemple. O Vav, no pictográfico, é uma estaca. Porque essas 3 letrinhas, o nome do Criador, significam o sacrifício que Yahshua fez na estaca, no madeiro. Contemple o homem que teve a sua mão pendurada na estaca. Nome de Yahweh. Simboliza o sacrifício de Yahshua para salvar a humanidade. Então, essas 3 letrinhas, irmãos, elas simbolizam o evangelho do favor. A salvação é por meio da fé. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Então, para ser salvo, para receber a salvação eterna da alma, basta ao menos chegar até o altar do holocausto, até o átrio do evangelho eterno. Que acontece com a maioria da igreja no geral. Eles creem em Yahshua. Alguns até são imergidos no nome de Yahshua, como é o caso de alguns efraimitas. Porém, para ser salvo da tribulação que está iminente, não basta apenas crer em Yahshua. É necessário chegar na estatura de um varão perfeito, é necessário se tornar um vencedor. E a pessoa só consegue se tornar um vencedor quando ela atravessa as portas da justiça. Então aqui essas 3 primeiras letrinhas, elas representam o evangelho do favor de Yahweh. Por meio da fé, nós somos salvos, no sacrifício de Yahshua. Aqui estão católicos, estão evangélicos, eles creem em Yahshua, eles não sabem o nome, mas eles creem, eles são salvos. Aqui estão efraimitas, muitos deles até imergidos, porém eles não partem o pão, os efraimitas não partem o pão, eles não atravessam a porta da justiça. Eles não partem o pão entre altar.
Porém, tem uma questão aqui que eu gostaria de passar para os irmãos. Quem estiver no átrio do Evangelho Eterno experimentará a tribulação. Porque lá em Apocalipse, capítulo 11, versículo 2, fala que o átrio do templo do Evangelho Eterno, ele será entregue às nações. E hoje nós já vamos entrar dentro de Apocalipse 11. Espera lá que nós vamos adentrar este assunto. Irmão, quem é que adentra as portas da justiça? Judá e Aldá. Conforme eu estou mostrando aqui para os irmãos. Quer ver? Salmo 97, verso 8. Diz o seguinte: Sião ouviu e se alegrou. Os filhos de Aldá, de Judá, se alegraram por causa da tua justiça. Ó Yahweh, mostra que os vencedores, um grupo de vencedores, quando escuta a anunciação da palavra da verdade, da justiça, eles se alegram. Quando começam a escutar as doutrinas da palavra da verdade que brotariam da terra, próximo ao tempo do fim, eles se alegram. E eles entram pela porta, Salmo 118, verso 20, e se salvam. Por quê? Porque nem todos se alegram com a palavra da justiça. Católicos, evangélicos, a sua grande maioria, ficam escandalizados com a palavra da verdade, porque estão dominados com o vinho do engano. Efraimitas, dominados com o vinho de Efraim, de Isaías, capítulo de número 28. Eles não se alegram com a palavra da justiça, com a palavra do Evangelho Eterno. Eles não adentram a porta para serem salvos. E Aldá não. E Aldá se alegra, porque Aldá é um símbolo dos 144 mil. Entenda bem, meus irmãos. O Antigo Testamento, a Antiga Aliança, ela era um símbolo da substância, das coisas que realmente haveriam de vir através de Yahshua. Hoje, nós estamos vivendo na substância. E Aldá, Judá, no Antigo Testamento, é um símbolo dos 144 mil, dos vencedores da humanidade. Porém, Aldá, meus irmãos, ele vai além, ele vai adiante. Ele atravessa as portas da justiça. Porque na quinta letrinha, Yaldá é arrebatado, Yaldá é tomado. É tanto que a quinta letrinha aqui é o rei, que significa contemplem. Porque as nações contemplarão a grande salvação dos 144 mil, o grande livramento que acontecerá com os vencedores que estiverem sobre a face da terra. Não morrerei, mas viverei. Por quê? Porque eles cantarão um cântico novo, o cântico da vitória, na terra de Yaldá. Isaías, capítulo 26, versículo 1. Então, já que mostra isso, irmão, que as nações vão contemplar a salvação do nosso Criador. Isaías, capítulo 52, diz o seguinte, versículo 9: Clamai cantando. Aqui é um símbolo do cântico novo. Exultai juntamente, deserto de Al-Shalom, porque Yahweh consolou seu povo, remiu a Al-Shalom. Aqui é um símbolo de Yaldá sendo salvo e cantando o cântico novo nas bodas do Cordeiro. Versículo de número 10. Yahweh desnudou o seu santo braço. Lembra que eu falei? O braço de Yahweh, Yahshua, quando se refere a braço, geralmente está se referindo ao arrebatamento. Vocês vão ver aqui que é a mesma questão. Yahweh desnudou o seu santo braço perante os olhos de todas as nações. Todos os confins da terra verão a salvação do nosso Criador. O dragão pensa que vai conseguir destruir a criança. Pensa que vai conseguir destruir o filho varão. Porém, todas as nações contemplarão que Yahweh é poderoso para salvar, através do arrebatamento. Versículo 12. Porque não saireis apressadamente, nem vos ireis fugindo, porque Yahweh irá adiante de vós. Arrebatamento, meus irmãos. Onde mais, irmão? Salmo 98. E agora eu quero que você entenda essa questão. Quando a gente lê Apocalipse 14, meus irmãos, se a gente lê somente o Apocalipse 14, a gente vai ficar confuso, a gente não vai entender. Porque a Escritura, ela está em código, ela é um grande quebra-cabeça celestial. E como é que você consegue decifrar a Escritura? Através do discernimento espiritual que vem do Ruá, do Espírito do Criador. E o que é que o Espírito do Criador, o Ruá do Pai, ele faz? Nos leva a fazer? Ele nos leva a responder à Escritura pela própria Escritura. A Escritura, ela é respondida através da própria Escritura. Apocalipse 14, você só vai entender melhor quando você pegar a peça que faltava. Qual é a peça que faltava, irmão? Salmo 98. Salmo 98 é a peça que encaixa em Apocalipse 14 para que você entenda de uma forma mais completa, para que você aperfeiçoe seu entendimento. Então você tem que pegar a peça do Salmo 98, colocar em cima do Apocalipse 14,
Aí as questões vão ficar claras no seu entendimento. Eu vou estar mostrando para os irmãos. Salmo 98, versículo 1. Esse salmo aqui ele vai mostrar a mesma questão, o arrebatamento. Vocês vão ver que todas essas questões elas estão interconectadas. O verso 1 diz: cantai a Yahweh um cântico novo. Que cântico novo é esse? O mesmo cântico novo que está na boca dos 144.000 de Apocalipse 14 e que está na boca dos 24 anciãos de Apocalipse capítulo 5. Lá em Apocalipse 14 fala que somente os 144.000 podem aprender o cântico novo. Eles aprendem o cântico através do cantar de Yahshua, como nós vamos ver neste salmo. É tanto que em Apocalipse 5 eles estão cantando. Eles estão cantando. Cantai a Yahweh um cântico novo, porque ele fez maravilhas. A sua destra e o seu santo braço, Yahshua, mesma questão, lhe alcançaram a vitória. Quando a gente pula para o verso 3, é a mesma interconexão com Isaías 52. Todas as extremidades da terra viram a salvação do nosso Criador, o arrebatamento. As mesmas questões, meus irmãos. Quando a gente vai aqui para o verso 5, este é o encaixe perfeito para o Apocalipse 14, para as pessoas entenderem o Apocalipse 14, porque ele está em enigma, está em segredo. Porque estas palavras estavam seladas, meus irmãos, seladas até os apropriados tempos do fim. Diz o seguinte: cantai louvores a Yahweh com a harpa, a mesma harpa dos 144.000, dos 24 anciãos, com a harpa e a voz do canto, e as vozes do canto. Porque lá em Apocalipse 14 é apenas uma voz que está cantando o cântico novo. Yahshua está cantando. E os 24 anciãos eles estão observando e cantando com o som da harpa. Eles não estão cantando com sua voz. E eles aprendem o cântico novo. É tanto que lá em Apocalipse 5 eles não estão apenas cantando com a harpa. Eles estão cantando com sua voz. Dizendo: fizeste de nós uma realeza sacerdotal. E nós reinaremos sobre a terra. Apocalipse 5:10. Agora você tem que ver na Vulgata, o rodapé da Bíblia Al-Shalom. Não está na terceira pessoa, mas na primeira pessoa. Fizeste nós. Tu nos compraste, Yahshua, homem de toda tribo, língua, povo e nação. Por quê? Porque eles não são apenas de Israel, os 24 anciãos. Eles são de toda tribo, língua e nação. A tradição vai dizer que Noé, ele gerou 70 nações. No mínimo 70 nações. Então, como que os 24 anciãos eles poderiam ser apenas da nação judaica? Eles são de todas as nações. Eles mesmos dizem, declaram com sua boca: fizeste de nós uma realeza sacerdotal, sacerdócio real de Eldar, e nós reinaremos sobre a terra. Por quê? Porque são 144.000 que acompanham Yahshua para onde quer que ele vá. É tanto que no versículo, meus irmãos, de número 6, os anjos eles tocam a trombeta, porque este salmo é um símbolo das bodas do Cordeiro. Com trombeta e som de buzina, os anjos tocando a trombeta. Enquanto os anjos tocam as trombetas, no versículo de número 9, Yahweh derrama sua ira sobre a terra. Enquanto os vencedores, 24 anciãos, 144.000, estarão em festa nos céus, a ira de Yahweh estará se derramando sobre a face da terra. Espero que tenha ficado clara essa questão para os irmãos. Agora, irmão Igor, como é que você prova, dentro das Escrituras, mais ainda para nós, que a Eldar simboliza as primícias? Isaías capítulo 26. Verso 1 diz o seguinte: naquele dia, você tem que ter discernimento para entender, quando a palavra fala naquele dia, qual dia está se referindo. Muitas vezes fala da tribulação, muitas vezes fala do Armagedon. Aqui, neste capítulo aqui de Isaías 26, ele está tratando do arrebatamento, do primeiro arrebatamento, arrebatamento dos vencedores. Naquele dia, se entoará este cântico, o cântico novo, na terra de Eldar. Na terra de Eldar, porque Eldar atravessa a porta. É símbolo dos vencedores, das primícias, dos 144.000. Uma forte cidade temos, a quem Yahweh pôs a salvação por muros e temuros. Eles conquistam a salvação, eles não veem a tribulação. Aonde mais, irmão Igor? Oséias, capítulo 1, versículo 7. Preste atenção que talvez a sua Bíblia esteja com um verso na frente ou atrás, porque ela diferencia de Bíblia para Bíblia a localização do versículo em Oséias. Na minha está no verso 7. Mas da casa de Eldar me compadecerei e o salvarei, através de Yahshua. Pois não o salvarei pelo arco,
nem pela espada, não é pelos tanques de guerra dos Estados Unidos, nem pelos navios da Inglaterra, não. Não vai ser salvo no deserto, protegido no deserto. E ao dar, ele vai ser salvo pelo arrebatamento, ele vai ser tirado. Por quê? Porque importa que as tendas de Aldá sejam primeiramente salvas. Zacarias, capítulo 12, versículo 7. Aonde mais, meu amigo? Zacarias, meus irmãos, capítulo 10, versículo 3. Está mostrando essa questão para os irmãos. Diz o seguinte: contra os pastores se acendeu a minha ira, e castigarei os bodes, mas Yahweh dos exércitos visitará o seu rebanho, a casa de Judá, de Aldá, e os fará como seu majestoso cavalo na peleja. Apocalipse 19, 14. Fala que Aldá será revestido de uma fortaleza, de uma realeza celestial. Se a gente for pesquisar essa palavra aqui, majestoso aqui no hebraico, significa uma majestade celestial. Os vencedores, meus irmãos, 24 anciãos, 144 mil, e reinaremos sobre a terra. Eles serão revestidos de uma majestade celestial para, junto com Yahshua, virem receber o reino e destituírem do trono o anti-Mashiach que está para se levantar sobre Israel. Espero que tenha ficado clara essa questão para os irmãos. Agora eu gostaria de entrar aqui, um pouco mais profundo aqui, para os irmãos entenderem melhor esta questão. Aguenta aí. Bora lá, irmãos. Justiça no hebraico. 3 letrinhas hebraicas. O Tseit, o Dalet e o Kuf. Tsedek, justiça. As portas da justiça, o evangelho da justiça. Irmão, como a gente cumpre o evangelho da justiça, entra pelas portas da justiça para participar do arrebatamento? Preste bem atenção, no hebraico pictográfico, a primeira letrinha ela é representada por uma trilha. A segunda letrinha é a porta mencionada. A terceira letrinha é um sol no horizonte. Trilhe o caminho da porta da justiça para chegar até o sol da justiça, de Malaquias 4:2. Então veja que a pessoa trilha até chegar à porta da justiça, para depois então chegar até o sol da justiça, até Yahshua, para poder um dia se assentar à mesa com Yahshua, nas bodas do Cordeiro. Então, como é que a gente cumpre a justiça, o evangelho da justiça? Tiago 1,18. Através da palavra da verdade, o casamento da verdade e da justiça. Porém, Roma havia suplantado a palavra da verdade. Havia escondido a palavra da verdade da humanidade. Porém, chegando os apropriados tempos do fim, havia uma profecia. Salmo 85:11, que a verdade ela brotaria novamente da terra. Então a verdade ela brotaria da terra novamente. Isso começa a acontecer de uma forma geral a partir do grande sinal no céu em 2017, em que a palavra da verdade ela cria forma e ela começa a chegar até os confins da terra através do mensageiro de ataque. Nós já vamos entrar nessa questão aqui para que os irmãos possam entender. A palavra verdade no hebraico, emet, a palavra que gera as primícias, quando somada, como eu já passei para os irmãos, 441, quando invertida, 144, a palavra que vai voltar com 144, ela saiu de Sião e ela voltará com suas primícias, porque a palavra de Al, ela não voltará vazia. Isaías capítulo 55. Então a palavra da verdade, ela brota da terra e ela começa a ser anunciada pelo mensageiro de ataque. Emet, o Aleph, o mensageiro de ataque aqui, é representado pelo touro. Touro, no hebraico pictográfico, significa força, líder, aquele que começa a anunciar a palavra da verdade que brotaria da terra. Nós já vamos adentrar essas questões, espera lá. Então, quando nós pegamos a palavra emet, no hebraico pictográfico, nós vemos aqui a primeira letrinha, o Aleph, simbolizando o mensageiro de ataque, força, líder. Na segunda letrinha, o Men, o mar, a água. Lá em Israel, os judeus têm o Men pela palavra da verdade. Então a segunda letrinha é a palavra. A terceira letrinha, de Emet, o Tev, ele é uma marca, ele é um sinal, uma aliança. A palavra da justiça. Porque quando a gente junta as três e lê o significado intrínseco de cada uma, vai significar a força da palavra marca as primícias, os 144 mil.
A verdade marca, sela as primícias. Espero que você esteja entendendo essa questão. E quando a gente vem aqui para o hebraico mais moderno, a gente observa aqui o Aleph, o Tev e o Men no meio, a palavra aqui no meio, a porta da justiça. Observe que estas duas letrinhas, elas estão ao lado da porta, é como se elas estivessem sustentando a porta para que os justos possam entrar por elas e ser salvos. Salmo 118, versículo 20. O Aleph como mensageiro de ataque, pregando a verdade contra o vinho do engano, o vinho da Babilônia. Do outro lado, o mensageiro de defesa. Preste bem atenção que o Tev aqui é como se fosse um ajoelhado aqui de um homem, simbolizando uma consagração dentro da própria igreja, dentro das próprias 10 virgens, simbolizando uma purificação dentro da igreja, um mensageiro de defesa. Os dois estão sustentando o Men, a palavra. E aqui, neste tipo de hebraico, é semelhante a uma porta estreita. O Men, aqui, neste tipo de hebraico aqui, se você observar, ele se assemelha a uma porta que está se estreitando. Mateus 7,13. Cuidai por entrar pela porta estreita. Tanto o caminho é apertado como a porta é estreita. E os dois, o mensageiro de ataque e o mensageiro de defesa, eles sustentam a porta para que os justos entrem por ela e se salvem. Se salvem de quê, amigo? Da tribulação. A única forma de se entrar pelas portas da justiça é observando a palavra da verdade. Justiça no hebraico, conforme o passado, tsedek, que significa percorra o caminho até adentrar as portas da justiça, para que contemple o sol do horizonte, a vida, que simboliza os estágios da redenção. Nós vamos passar mais adiante para os irmãos essas questões. Então essa porta que está no meio, quando a gente retrata ela na palavra emet, na palavra verdade, as 3 letrinhas que aparecem, os 2 mensageiros, e uma porta se estreitando no meio, essa letrinha do meio da palavra emet, da palavra verdade, ela é simbolizada pelo mar. O mar, para os judeus, simboliza a palavra. Lá em Apocalipse também, irmãos, o Men, na palavra emet, ele vai significar povos, multidões, nações e línguas. Então o que é que isso quer nos passar? Quer dizer, meus irmãos, que a palavra da verdade, o evangelho do reino, ele vai chegar a povos, multidões, nações e línguas. Então, a porta ela é referenciada nessas 4 importantíssimas palavras hebraicas. Na palavra justiça, na palavra verdade, emet, que é a água que corre das portas da justiça. Na palavra Yaldá, que simboliza as primícias. E também na palavra, se os irmãos se lembram, na palavra fiel, na palavra Aman, que significa a força da palavra gera as primícias. É tanto que a última letrinha de Aman é o Nun. O Nun no hebraico simboliza uma semente. Então veja que ela é referenciada em 4 palavras. 4. Que se aproxima aí do número do homem. E com estas palavras nós adentramos o Evangelho eterno, o Evangelho da justiça, para passar para os irmãos. Então, irmãos, eu não quero entrar aqui no aspecto temporal, no aspecto de quem são esses 2 mensageiros aqui. Yahweh pode levantar quem ele quer. Isso não importa. O que importa é que as profecias, elas vão se cumprir. 2 mensageiros levantarão a porta para que Yaldá atravesse, para que Yaldá observe a palavra da verdade. A força da palavra marca os 144 mil. E aqui, antes de entrar num aspecto mais profundo, eu vou fazer um resumo aqui desses 144 mil para os irmãos. O 1, como já foi passado, ele simboliza o número do Criador. Isso está lá em Deuteronômio 6:4. Yahweh é único, Yahweh é 1. Ele não é 2, ele não é 3, como tem apregoado a Babilônia. Ele é 1, ele é único. Irmão, o número 44 dos 144 mil é o número do ser humano, irmãos. Quando o homem, ele coabita com a mulher e gera um filho, uma criança, e a gente vai olhar essa palavra criança no hebraico. Criança no hebraico, meus irmãos, é Yeled. O Yod aqui, o Lamed e o Dalet. Yeled. Quando a gente soma aqui o valor do Yod, do Lamed e do Dalet, dá 44, que é o número do ser humano. Então, criança, ser humano, ele é representado pelo número 44. É interessante que essa criança aqui, do número 44, ela é uma representação também
do filho varão, daqueles que serão escolhidos como vencedores dentre a humanidade. Nós vamos ver aqui quando nós completarmos aqui o estudo do número 144.000. Aguenta lá. O 44 vem de onde também, irmão? Vem da palavra Dan, de Adão. Dan, no hebraico, o Dalet e o Men, significa sangue. Quando a gente soma essas duas letrinhas, 4 mais 40, 44. A vida está no sangue humano. Levítico 17:11, onde está o selo do Criador, onde está o nome do Criador, Yod, Re, Vav, Re, está dentro do DNA humano. Tanto que um dos grandes intuitos do inimigo é modificar o código da vida. Porém, um grupo de vencedores, meus irmãos, eles serão livres do momento de tribulação, em que as trevas pairarão com peso sobre a face da terra. E é isso que nós vamos mostrar, porque no número 144.000, esses 3 zerozinhos aqui, no Salmo 50:10, Salmo 105:8, eles simbolizam uma totalidade. Então, quando a gente faz a leitura do número completo com seus respectivos significados, significa então os escolhidos de toda a humanidade para estarem juntos do Criador, do Um, como suas primícias. Então, aqui é um rápido resumo para que os irmãos não fiquem perdidos quanto ao assunto dos 144.000. Eles vão estar retratados também lá em Apocalipse, capítulo 4 e capítulo 5, pelos 24 anciãos. 12 mais 12, 24, representando as 12 tribos de Israel da Antiga Aliança e os 12 apóstolos do Novo Testamento. 12 mais 12, 24. Mostrando que eles são tirados de toda a humanidade, tanto de antes como depois do Mashiach. Tanto que quando a gente multiplica 12 por 12, nós teremos também o número 144. E o interessante, eu gostaria de passar esse aspecto novo aqui para os irmãos, é que quando a gente soma 2 mais 4, 6, e quando a gente soma 1 mais 4 mais 4, 9, quando a gente soma os algarismos de 24, dos 24 anciãos, e os algarismos dos 144.000, eles são números, o 6 e o 9, múltiplos de 3. Lembra dos 3 patinhos? Os 3 patinhos do vídeo passado? Que eu fiquei de mostrar para os irmãos que estes patinhos, eles simbolizam o Yaldá. Segura aí que nós vamos chegar lá. Que nós vamos mostrar que existem 3 categorias de vencedores na humanidade. Segura lá. Nós vamos chegar nessa parte aí. Nós vamos passar todas essas doutrinas para a igreja. Mas antes nós estamos tratando aqui das portas da justiça. Fizemos aqui um rápido resumo aqui acerca dos 144.000. Os escolhidos dentre toda a humanidade para estarem como primícias diante do Criador e diante de Yahushua. Por quê? Porque eles seguirão Yahushua para onde quer que ele vá. E reinaremos sobre a terra. Apocalipse 5, 10, 11. Então aguenta lá, irmãos. Porém, voltando para o aspecto da porta, a palavra vai falar no Salmo 85, 11, que a verdade brotaria da terra. Irmão Igor, e onde esta verdade brotaria? Apocalipse, capítulo 3, versículo 8. Está lendo agora junto com os irmãos, para encerrar esse estudo. Diz o seguinte: eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta. As portas da justiça aqui, as portas da justiça, elas estão retratadas aqui em Apocalipse 3:8 como um símbolo do local em que seria anunciado a palavra da verdade para gerar as primícias, os 144.000. Porque a verdade brotaria da terra. Próximo ao fim dos dias, haverá uma porta que estará apregoando a palavra da justiça para que sejam geradas as primícias. Esta porta será sustentada por estes 2 mensageiros, o de ataque e o de defesa, para que se cumpram as Escrituras. Não importa o aspecto temporal. O que importa é que as profecias, elas irão se cumprir no seu determinado momento. Eu sei as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta. Essa porta aqui está se referindo a uma porta de pregação. As portas da justiça aqui, elas falam de uma porta de anunciação. Como é retratado lá em 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 9. 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 12. Colossenses, capítulo 4, versículo 3. Jeremias 7, 2 e 19, 2. Fala que porta é uma porta de pregação, de anunciação da verdade. Então, próximo ao fim dos dias, haverá uma porta aberta que anunciará a palavra da verdade através de 2 mensageiros para formar as primícias, 144.000. Onde é que você prova isso aí também, meu irmão? Oséias, capítulo 2,
verso 14 e 15. Diz o seguinte: portanto, eis que eu atrairei a mulher de Apocalipse 12, que não subiu no arrebatamento, que ficou para trás, e a levarei para o deserto, para Barzilai e para o Brasil, e lhe darei e lhe falarei ao coração, e lhe darei as suas vinhas dali. É uva, como eu falei para os irmãos, perguntei para os irmãos, que Yahweh vai colocar na boca dos crentes aqui no Brasil? Não. Aqui Yahweh está querendo dizer que ele vai falar o coração da igreja, da mulher que ficou para trás. Como que ele vai falar? Através da palavra da verdade que está brotando do deserto no fim dos dias. Então a continuação aqui do verso 15 diz: e o vale de Acor por portas de esperança. Acor é um vale, o vale de Acor é um vale desprezado em Israel. Está sendo simbolizado aqui pelo deserto. Acor significa dificuldade. Na Bíblia de Estudo Plenitude vai dizer: foi o cenário do pecado de Acã, lá da época de Josué. E ao redime as suas situações, trazendo esperança presente em lugar da dificuldade anterior. Acor significa dificuldade, um local de pecado. O Brasil foi um local de grande pecado, um local do carnaval. Porém, o Eterno está colocando a porta de Acor por porta de esperança, por porta da palavra da esperança, da palavra da verdade, que anuncia que há uma forma de adentrar as portas da justiça. E esta forma é através desta palavra, de cumprir o evangelho da justiça. Aonde mais, irmão? Isaías, meus irmãos. Isaías, capítulo 27. Versículo 12. Isaías 27, 2 vai dizer o seguinte: naquele dia, este capítulo 27 aqui, ele trata do avivamento no deserto, no Brasil, e ele trata também do segundo arrebatamento. Nós já estamos entrando nele. Nós vamos começar a ver melhor este capítulo 27, com o tempo, com o passar dos vídeos. Então o versículo 2 vai dizer: naquele dia haverá uma vinha de vinho tinto, o evangelho da verdade, que vai brotar no deserto, no tempo do fim. Cantai-lhe. Onde mais, meu amigo? Versículo 3. Eu e ao aguardo, e a cada momento arregarei. Barzilai, o deserto, local que Yahweh preparou para receber a mulher em Apocalipse 12. Aqui está falando do avivamento, da palavra da verdade, que brotará do Brasil no fim dos dias. Onde mais? Isaías, capítulo 30. Versículos de número 20, 21 e 27. Diz o seguinte: aqui está falando acerca da vinda dos judeus fugitivos para o deserto, para o Barzilai. E quando eles darem de cara com a palavra da verdade, com o nome de Yahweh sendo anunciado dentro do deserto. Isaías 40, voz do que clama no deserto, voz do que clama no Brasil. Então Isaías 30, 20 vai dizer: bem vos dará Yahweh pão de angústia e água de aperto, a resistência no Brasil. Mas os teus instruidores, aqui está falando das testemunhas, dos mensageiros, nunca mais fugirão de ti, como voando com asas. Antes teus olhos verão a todos os teus mestres. Versículo 21. E os teus ouvidos ouvirão a palavra que está por detrás de ti, dizendo: este é o caminho, andai nele, sem vos desviardes nem para a direita, nem para a esquerda. E no verso 27 confirma: eis que o nome de Yahweh vem de longe. A porta que se levantará no fim dos dias para anunciar o evangelho da verdade, ela terá o nome do Criador. Ela trará o nome do Criador. Ela trará o nome do Criador à tona, o nome que os judeus esconderam da humanidade. Onde mais, irmão Igor? Apocalipse, capítulo 11, versículo 4. Nós vamos encerrar neste versículo, porque o vídeo já está grande. Nós fazemos uma segunda parte aí, para nós aprofundarmos mais nessas questões. Apocalipse 11, 4. Estas são as duas oliveiras e os dois castiçais que estão diante do Criador da terra. Por que fala Criador da terra? Por que não se refere aqui ao Criador de Abraão, de Isaac, de Jacó? Por quê? Porque mostra que estas duas oliveiras, elas não estão diante da religião judaica, elas estão diante do Criador da terra. Mostra que estas duas oliveiras, elas pertencem à igreja do Mashiach. Foram gentios que foram incorporados ao Israel espiritual. Estão diante do Criador da terra.
Então espero que tenha ficado clara essas questões para os irmãos. Nós vamos aprofundar, vamos fazer uma parte 2, entrando no aspecto de Aldar. As profecias elas irão se cumprir, meus irmãos. Não se preocupem quem é o mensageiro A, quem é o mensageiro B. O que importa é que a palavra, Emet, a verdade, ela será cumprida. A verdade, ela está brotando na terra. Fica na paz de Yahshua, igreja. Fica na paz de Yahweh dos exércitos. Yahshua é o nosso rei.